integração de espiritualidade e matéria, ou espiritualidade e ciência. Este é um dos temas com que as pessoas mais se debatem sempre que estamos em trabalho e é normal. Hoje em dia a maior parte das pessoas têm uma formação científica, racional, e eu vejo tantos homens e tantas mulheres com esta dificuldade de, ok, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou juíza e eu não sei como conjugar isto. Como é que pode fazer sentido? Como é que eu trago para a vida do dia a dia algo que me disseram que não era compatível? Portanto, à partida, aliás, não é à partida, nos últimos anos, nos últimos séculos, a partir da Revolução Industrial em particular, foi-nos dito que só a ciência é que é válida, tudo o resto não existe. Hoje em dia isso já não é bem assim, porque a ciência está a fazer imensos estudos que vão explicando cada vez mais aquilo que não é visível, e ciência e espiritualidade estão a tornar-se mais próximas, estão a aproximar-se, em particular porque a ciência está a explicar aquilo que muitas vezes chamamos de espiritualidade. Aliás, há uns anos ouvi uma citação que achei fenomenal, que era: espiritualidade é tudo aquilo que a ciência ainda não consegue comprovar. E é esse o caminho que estamos a seguir. Mas ao dia de hoje, e conforme a nossa educação e conforme aquilo que aprendemos nas nossas escolas, as coisas são mutuamente exclusivas. E isto traz uma cisão interna, uma dificuldade de abraçarmos todas as nossas valências, que traz muita confusão, que traz dificuldade às pessoas hoje em dia, que também traz muito medo porque nos disseram que tudo aquilo que é espiritualidade, que são as nossas capacidades de clarividência, clareaudiência, de conexão, são algo demoníaco ou só invenções da mente. E então acabamos por negar uma parte de nós. Claro que isto não vem só destes últimos anos. Com o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento industrial, houve essa cisão forte, mas ela já vinha de trás, com todo o controlo por parte das religiões, em que nos colocaram intermediários, em que nos retiraram o nosso poder de conexão direta, nos disseram que não éramos capazes, muito também de toda a repressão e violência da Inquisição, em que todas as mulheres sábias, todas as mulheres que tinham conexão, as sacerdotisas, as curandeiras, as bruxas, foram muitas delas mortas. Houve 8 milhões de pessoas mortas na Inquisição. Não são mulheres, mas maioritariamente. E por vezes custa-me muito a ver, e é por isto que eu queria partilhar contigo. Eu vejo mulheres com esta cisão interna, e é particularmente doloroso porque as mulheres sempre foram aquelas que tiveram esse acesso privilegiado, sempre foram as oráculos, as sacerdotisas, as curandeiras das tribos, aquelas que faziam a guiança espiritual. Originalmente, tradicionalmente, as mulheres que estavam conectadas à espiritualidade e aos ensinamentos da espiritualidade nas suas comunidades. E hoje em dia há uma desconexão tão grande, há tanto medo que as pessoas se fecham, que as mulheres se fecham, estão completamente presas, estamos todos no geral completamente presos no racional e negamos uma parte de nós. Claro que hoje em dia há cada vez mais provas científicas de que não é esta a realidade, que mesmo aquilo que nós consideramos físico, visível e palpável não é mais do que energia, que matéria, enquanto algo físico, não existe. Cada vez que se vai mais às partículas pequenas e subatómicas da física, quando se vai estudar, não se encontra matéria, só se encontra energia, por muito fina que seja a análise. E isto vem-nos mostrar, vem-nos explicar o porquê de estar tudo relacionado e que não há uma separação. Mas temos a ciência a mostrar-nos isto, temos grandes filósofos da atualidade, como por exemplo Ken Wilber com a sua teoria integral. Também temos da espiritualidade, também vem este ensinamento que nós temos várias dimensões e que todas elas estão interligadas.
Temos a dimensão física, a dimensão emocional, mental, energética, espiritual, que depois tem vários níveis. E enquanto nós não fizermos as pazes e conseguirmos integrar tudo isto, vamos andar a perder partes nossas pelo caminho. Não nos vamos sentir completos também, obviamente. Não vamos estar na posse de todas as nossas capacidades, não vamos estar em todo o nosso poder. Quer seja um poder de manifestação, poder de criar a nossa vida, quer seja aquele poder interno de sabermos o lugar onde estamos ancorados internamente, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, que nos traz confiança em quem nós somos. E claro que esta dissociação veio acontecendo ao longo do tempo, é resultado de muito condicionamento, de muito trauma, e desse trauma que está no inconsciente coletivo, tanto físico como emocional, vêm todos os medos que eu vejo. Há muitas pessoas que, quando começam a ter algum contacto com aquilo que não é tão visível, quer seja o sentir energia, quer seja começarem a desenvolver mais as suas clares, quer seja a clarividência, clareaudiência, olfatividade, ou o palato, ou a sensibilidade física, que é também o sentir energia, muitas vezes entram em pânico, entram em medo por todas as crenças que foram construídas e muitas vezes por todas as memórias celulares que nós temos gravadas. Muitas mulheres, muitas terapeutas que eu conheço, muitas colegas, muitas amigas e muitas outras mulheres que não estão nesta área enquanto profissionais, mas que estão a desenvolver-se pessoalmente, mais elas do que eles, têm esta ferida grande, a ferida da bruxa, a ferida de quem já esteve conectada noutras vidas e que acabou por sofrer horrores por causa disso, que foi queimada na fogueira, que foi apedrejada, que foi excluída, que foi ostracizada, porque mesmo quando eram, a partir de certo momento, mesmo quando as pessoas precisavam dessas curandeiras, dessas mulheres sábias, muitas vezes iam ter com elas em segredo, porque era proibido, porque já era mal visto. E então, ainda prestando serviço à comunidade, elas estavam muitas vezes sós, estavam muitas vezes apartadas, estavam muitas vezes em condições deploráveis. Isto para não dizer quando mais tarde foram realmente mortas por causa destas situações. E isto deixa trauma profundo no inconsciente coletivo, nas memórias que nos chegam, quer seja através das linhagens familiares, do nosso ADN, quer seja mesmo no inconsciente coletivo, no campo mórfico da humanidade. E então, sim, estes medos são fundados desde este ponto de vista daquilo que foi a história da humanidade, daquilo que nos chegou, daquilo que foi a nossa experiência passada, mas neste momento a realidade começa a não ser essa. E então estamos num momento de fazer as pazes, de fazer a integração de todas estas partes, de nos tornarmos mais completos, mais completas, de nos unificarmos e com isso realmente conseguirmos aceder a todo o nosso potencial. Porque é a mesma coisa que ter... Costuma-se dizer que a soma das... que o todo é maior que a soma das partes. E efetivamente, se não tivermos uma parte, então obviamente que o todo não é tão forte, mas ainda que o juntemos, só quando elas começam a jogar em conjunto é que realmente o verdadeiro poder e potencial se manifesta. É um bocadinho como os temas de usarmos as polaridades da energia, ficamos mais fortes e ficamos mais capazes de lidar com a vida quando conseguimos aceder a ambas, à feminina, à masculina, e usá-las em conformidade, em conjunto e em conformidade com a situação que se apresenta. Da mesma forma, podemos usar intuição, conexão espiritual e a mente racional e analítica e todo o conhecimento que nós aprendemos nas escolas, que aprendemos no meio mais científico. Elas não são mutuamente exclusivas, elas podem apoiar-se e podem ajudar-nos no nosso caminho de vida. Há também este tema de que a espiritualidade é algo que tem que ser vivido
apartado no alto dos Himalaias, que temos que passar a vida a meditar. A realidade já foi essa. As práticas espirituais já foram muito complexas. Hoje em dia, se queremos fazer esta junção, temos que trazer ferramentas que sejam práticas, que se integrem no nosso dia-a-dia, porque o que nos faz falta, o que faz falta ao mundo neste momento, não são yogis a meditar no alto dos Himalaias. Existem alguns desses, grata pelo seu serviço e por ancorarem essa energia no planeta, mas aquilo que nós precisamos são dos bilhões todos de pessoas neste planeta a integrarem uma consciência superior no seu dia-a-dia, nas cidades, nas suas profissões. E para isso, obviamente, precisamos de ferramentas mais práticas, precisamos de integrar isto numa vida contemporânea, numa vida mais agitada, mais apressada, com mais afazeres, por um lado para nos facilitar e nos ajudar a viver melhor, a desacelerar, porque também andamos em velocidade demasiado forte, com uma inconsciência que nos deixa exaustos, que nos deixa com níveis de stress crónicos que são detrimentais para a nossa saúde. Mas por outro lado, não queremos viver apartados da vida, nós queremos fazer transformação no mundo. Então as ferramentas têm que ser para usar no dia a dia, para usar e para serem práticas. E isso é um dos focos fundamentais do meu trabalho, é trazer-te coisas que sejam práticas, que sejam para usar no dia a dia, para que consigamos integrar, deixar de estar separados e de ter estas ideias que ou se faz uma coisa ou se faz a outra. E então começarmos a conseguir resgatar e fazer esta junção daquilo que é a nossa intuição, a nossa espiritualidade, aquilo que é ser guiado pela alma, mas para ter uma ação prática, efetiva, transformadora em nós, na nossa vida, na sociedade, no mundo à nossa volta. Porque nós queremos ter impacto, nós queremos estar na matéria, é para isso que estamos aqui. E queremos transformar o mundo para melhor. E então esta junção desta sabedoria interior com tudo o que é conhecimento, racionalidade, ciência, é o que nos vai trazer uma ação alinhada com um bem comum maior, em vez de estarmos só na ação que é apenas benéfica para o próprio, que é autocentrada, de estarmos na competição, de estarmos na ganância, de estarmos em desequilíbrio e em exploração do mundo à nossa volta, quer seja do mundo dos nossos irmãos humanos, quer seja do mundo enquanto entidade natural que sustenta a nossa vida e que nós estamos a deixar completamente deteriorar através das nossas ações. Então eu queria deixar aqui esta ideia de que quem tem medo, que se lembre que esse medo tem uma razão de ser. Sim, tem. Mas que tem uma razão de ser que está no momento de desconstruir, que está no momento de desmontar, de ultrapassar, de transcender, para que possamos integrar algo mais, para fazer diferença no mundo, para fazer uma transformação, para que possamos todos viver num mundo mais compassivo, mais amoroso, mais generoso, em que o bem de todos seja mais importante do que o bem de algumas poucas pessoas.